Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais uma edição especial do Brasil em Debate, ao vivo, para discutir a possibilidade de abertura de um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O processo será lido nesta terça-feira no plenário do Senado e os líderes partidários, em reunião com o presidente Renan Calheiros, devem indicar os 21 senadores que, na comissão especial, terão 10 dias úteis para elaborar e votar um parecer sobre o pedido. O Brasil em Debate convidou para discutir esse cenário político os deputados Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e Valdenor Pereira, do PT da Bahia. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara, que você acompanha também pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Gostaria inicialmente de perguntar ao deputado Valdenor Pereira como o governo, principalmente o PT, vai agir agora. Eu sei que a bancada se reuniu na tarde de segunda-feira para avaliar o resultado da votação e definir uma estratégia. Qual vai ser agora a postura adotada, principalmente pela bancada na Câmara? Olha, Fabiana, eu queria, em primeiro lugar, destacar que a Operação Lava Jato, que completou recentemente 2 anos de atividade, de minuciosas investigações, instaurou mais de 1.000 processos, realizou mais de 500 buscas e apreensões, prendeu 70 pessoas com prisão temporária, 64 com prisão preventiva, realizou 49 delações premiadas e centenas de horas de gravações a respeito dessas delações. Esta operação, desenvolvida pela Justiça Federal, com a participação do Ministério Público, da Polícia Federal, não encontrou absolutamente nada contra a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma não desviou recurso público, ela não mantém contas bancárias no exterior, ela não recebeu propinas e ela não atentou contra a Constituição brasileira, porque não cometeu crime de responsabilidade. As pedaladas fiscais, tão destacadas e comentadas, elas foram devidamente corrigidas ainda no ano de 2015, quando o Congresso Nacional aprovou uma alteração da meta fiscal do Brasil, adequando a autorização desses créditos suplementares dentro de uma nova meta fiscal que foi aprovada pelo Congresso Nacional. É por isso que a gente tem afirmado que impeachment sem crime representa um golpe institucional, porque comprovadamente a presidenta Dilma Rousseff não cometeu nenhum crime de responsabilidade, muito menos atentou contra a Constituição brasileira. Então, nesse sentido, nós consideramos que no Senado Federal, esse processo, que será o espaço próprio para o julgamento, né, da denúncia, porque aqui nós aprovamos a admissibilidade, nós estamos muito esperançosos que no Senado Federal, à luz da Constituição brasileira, na avaliação minuciosa dos fatos, nós esperamos que o Senado Federal possa desaprovar ou não aprovar, né, a continuidade do impeachment contra a nossa presidenta Dilma Rousseff. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, e nós vamos trabalhar enquanto partido, a bancada dos senadores no Senado Federal, trabalhará firmemente nessa perspectiva de não aprovar a continuidade do processo de impeachment no Senado Federal. Obrigada, deputado Valdenor Pereira. Deputado Alberto Fraga, o senhor acredita que há a possibilidade do Senado nem aprovar a admissibilidade, a abertura do processo? Não, eu acho improvável que o Senado, nesse primeiro momento de avaliação da comissão, eu acho que o afastamento vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. Até mesmo porque o número existente de senadores hoje pró-impeachment já é mais do que satisfatório. No entanto, eu tenho que concordar com o deputado Valdenor quando fala que nós não estamos falando de crimes de
de contas na Suíça. Evidentemente que eu sei que não existe nenhum tipo de acusação com relação a isso da presidente Dilma. O que nós votamos, e é bom que a população brasileira entenda, o que nós votamos foi a admissibilidade. O mérito dessa questão do impeachment, ela vai ser votada lá no Congresso. Agora, é verdade que o PT ficou muito preocupado, né, e não queria deixar que se votasse, confundia as posições com relação a essa questão. A gente insistia muito, Fabiana, em dizer que nós não podíamos discutir o mérito. O mérito quem vai discutir é o Senado da República. Nós apenas votamos a admissibilidade. E o meu entendimento é que o Senado vai chegar à conclusão que houve sim uma infringência à lei de responsabilidade fiscal e também a presidente Dilma, ela infringiu, cometeu o crime de responsabilidade ao proporcionar despesas sem a previsão orçamentária desta Casa do Congresso Nacional, que era o órgão competente para autorizar as despesas. Então, são momentos diferentes, né? A população inteira já acha que ela está afastada. Não, o afastamento da presidente Dilma, se ocorrer, vai ser nessa primeira comissão que vai ser julgada no Senado nos próximos dias. Obrigada, deputado Alberto Fraga. Deputado Valdenor, eu queria voltar num ponto que o senhor colocou, que foi a aprovação no final do ano pelo Congresso Nacional de um ajuste no resultado fiscal previsto na LDO, que foi necessário justamente pelo resultado das finanças do país em 2015. Muitos parlamentares à época disseram que estavam aprovando justamente porque a situação econômica estava numa situação difícil. O Brasil tinha perdido grau de investimento, tinha sido rebaixado por agências internacionais. E o governo não tem negado que a presidente tenha pedalado, né? Digamos assim, o termo que foi cunhado para descrever a prática. A presidente Dilma Rousseff, novamente em entrevista coletiva, reafirmou que o que ela fez foi o que outros presidentes fizeram. Se os senadores, como o deputado Fraga colocou, entenderem que essa prática configura, sim, uma infringência à lei de responsabilidade fiscal, um crime de responsabilidade, não fica difícil para a presidente Dilma Rousseff, porque ela já admitiu ter praticado? Olha, a presidenta Dilma Rousseff, ela admitiu ter praticado no ano de 2014, num outro mandato, no seu primeiro mandato, porque assim, como você destacou, outros presidentes também procederam. Fernando Henrique Cardoso, Lula, né, tomaram decisões similares. É importante destacar para os telespectadores, para os ouvintes da Rádio Câmara, que as contas relativas a 2015 sequer foram apresentadas ainda ao Tribunal de Contas da União, porque há um prazo regulamentar permitido de se entregar as contas até agora o mês de abril. Então, sequer o Tribunal de Contas da União apreciou as contas de 2015. Quando nós estamos informando e afirmando que a meta fiscal foi corrigida, é porque o Tribunal de Contas da União mudou de posição em outubro de 2015. Até outubro de 2015, a recomendação do Tribunal de Contas da União permitia a publicação de créditos suplementares, que chamamos popularmente de pedaladas fiscais. O governo, ainda em tempo, ainda no ano de 2015, encaminhou para o Congresso Nacional um PLN, que é um projeto de lei característico do Congresso Nacional, para promover a adequação da meta fiscal. Então, essa adequação da meta, ela foi realizada e aprovada ainda em 2015. Mas é muito importante destacar, Fabiana e telespectadores, que as contas relativas ao ano de 2015, elas sequer foram apreciadas pelo Tribunal de Contas da União. As contas que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas da União se refere ao ano de 2014, que trata de um outro mandato da presidenta Dilma. E a Constituição, como Fraga destacou, ela diz respeito a cometimento de improbidade administrativa, de crime de responsabilidade fiscal, de atentado à Constituição brasileira, no exercício do mandato
cometimento esse realizado pela própria presidente. Então, isso não aconteceu. Nós estamos perfeitamente tranquilos a respeito da correção da meta fiscal e de afirmar que, em relação ao ano de 2015, e, portanto, a esse segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, não houve cometimento de qualquer crime, muito menos de responsabilidade. Obrigada, deputado Valdenor. Deputado Alberto Fraga, um questionamento que foi feito já na imprensa é: quando foi redigida, em 88, a Constituição não previa reeleição. Então, esse aspecto de que o presidente só pode ser questionado por crime de responsabilidade por atos praticados no mandato, no exercício do mandato, ele não previa a reeleição, portanto, não previa o mandato anterior. Então, haveria a possibilidade de questionar o mandato anterior, porque quando ele é contínuo, ou seja, se ele é reeleito e continua no exercício do mandato presidencial. O senhor acha que cabe esse tipo de questionamento? Por isso que eu sou contra a reeleição. A reeleição causou sérios problemas e provoca várias irregularidades do mandato seguinte. Eu tenho uma opinião, eu abandonaria essa linha de defesa do governo, de dizer que porque os governos anteriores cometeram o crime, ela poderia ter cometido. Eu acho isso muito ruim. Sabe qual é a impressão que passa? Eu, durante muito tempo, não é o caso, não estou falando da presidente, mas vamos supor que uma pessoa, durante muito tempo, venha cometendo crimes, vem cometendo crimes, anos e anos, e só vai ser pega 5 anos depois. Mas ela cometeu os crimes, não justifica, não é o fato porque você cometeu um crime que eu tenha que cometer. Está errado essa defesa. E com relação ao PLN, quando a situação começou a se tornar pública, esse PLN foi votado em 2015, no final do ano, exatamente para poder consertar a situação que foi provocada, foi por isso que foi votado. Então, eu acho que o Senado realmente tem que se manifestar, isso tem que ficar muito claro. A única coisa, eu sou totalmente favorável ao impeachment, mas agora não quer dizer que a gente tenha que também botar para fora do poder alguém sem ter cometido o crime, tá certo? Então o Senado vai ter que se debruçar sobre o que está sendo julgado e ali vai ter que encontrar e dizer para a sociedade, está aqui o crime cometido, assim, assim, assim. Não gosto também, não sigo, eu acho que é uma linha também ruim, essa ideia do golpe. Tudo bem, eu acho que está faltando mais argumentos consistentes, robustos, para derrubar a tese do impeachment. Mas o golpe não, porque o Valdenor sabe disso. Quantas e quantas vezes o PT pediu o impeachment? Várias vezes. Mas ela foi eleita com 54 milhões de votos. Foi, mas o Collor também foi eleito com não sei quantos milhões de votos. Então, são argumentos que às vezes são utilizados de forma equivocada, como eu lamento muito, o dia da votação foi um desastre para esta casa. Nós vimos agressões. Olha aqui, veja o debate que está tendo aqui entre eu e o Valdenor. Precisa de agressões aqui? Nós estamos discutindo ideias. Podemos discordar das ideias, não podemos nos agredir, como está acontecendo no desenrolar desses fatos. No plenário foi um exemplo disso. Deputado Valdenor Pereira, essa colocação sobre os debates e sobre a linha de defesa adotada também, como o senhor avalia? Olha, nós precisamos estabelecer uma diferença entre o impeachment do Fernando Collor e da presidenta Dilma Rousseff. Eu também quero concordar com o Fraga que nós devemos respeitar a Constituição brasileira. A Constituição prevê o impeachment, o impedimento, o afastamento do presidente, desde que o presidente cometa ato de improbidade, crime de responsabilidade, que tenha atentado contra a Constituição brasileira. No caso particular da presidenta Dilma, ela não atentou contra a Constituição brasileira, os poderes da República estão funcionando livremente, plenamente, cumprindo suas funções constitucionais, A presidente não cometeu nenhum ato de improbidade administrativa. Mas vale salientar, desculpe interromper, mas vale salientar que o então presidente Fernando Collor depois foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. Isso. Pois é, mas naquela oportunidade, à luz do processo apresentado, naturalmente, ele foi
condenado e acolhido pelo Congresso Nacional, tanto é que foi votado, ele inclusive renunciou numa fase intermediária, né, Praga? Foi caracterizado como que se ele tivesse cometido, de fato, um crime de responsabilidade. Mas na opinião do senhor, teve um aspecto político também naquele E também há uma julgamento? diferença fundamental. Naquela oportunidade, praticamente toda a nação brasileira, não é? Os diferentes segmentos organizados da sociedade brasileira, envolvendo desde entidades de representação empresarial até de trabalhadores, foram para as ruas exigindo o afastamento do presidente Fernando Collor, diferentemente da realidade atual. A presidenta Dilma conta com uma base social forte, né? O nosso partido, apesar de estar sendo alvo de uma saraivada de críticas e de denúncias, também mantém uma base significativa do ponto de vista do apoio político, né? E as pesquisas de opinião, Fabiana, estão apresentando já uma mudança significativa da opinião da população brasileira. A última pesquisa da Vox Populi, por exemplo, 58% da população brasileira é contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. 51% é a favor do impeachment também do vice-presidente Michel Temer. Então, são dados que naturalmente trazem inquietação para nós todos, né? Nós da situação, para a oposição, né? Esse momento de dificuldade, de inquietação que vive o nosso país. De fato, um momento ímpar, né? Que deve merecer cautela, merecer ponderação, né? Como o Fraga destacou, um debate de mérito, de conteúdo, né, para a gente buscar saídas para o Brasil neste momento. Eu queria voltar a essa questão do mérito, que vai ser analisado pelo Senado, levando em consideração que a Constituição estabelece que os crimes comuns, as acusações de crime comum contra o presidente da República são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e de crime de responsabilidade pelo Congresso, no caso pelo Senado, a admissibilidade pela Câmara e o mérito pelo Senado. Nesse caso anterior do presidente Fernando Collor, ele foi considerado culpado pelo Congresso, pelo Senado, mas foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. O que mostra, assim, muita gente achou que teve um componente político muito forte. Na opinião dos senhores, ambos falaram da análise de mérito pelo Senado. O Senado não é composto em sua totalidade por senadores com conhecimento jurídico, né, da área jurídica. O componente político, qual é a participação, na opinião do senhor, deputado Alberto Fraga? Na minha opinião, primeiro eu quero dizer que o impeachment é um processo puramente político. Puramente político. Ao pé da letra, impeachment não quer dizer impedimento, né? Eu estava vendo isso, o americano, né, tem a tradução. Então, é um processo eminentemente político. É verdade que a presidente Dilma hoje está sofrendo uma pressão muito grande, e aí o Valdenor vai concordar comigo, quem governa um país não pode, num processo de impeachment, um processo político, dentro de uma base entre 513 deputados, ela não pode ter apenas 137 votos, gente. Isso é um desastre. Isso é uma coisa que amedronta qualquer pessoa. Eu faço questão de lembrar, olhem bem, o Collor, quando foi cassado, o partido do Collor tinha 10 deputados. No máximo 10, eu não sei o número exato, nem sei se era 10, mas eram pouquíssimos. O PT tem quase 60. Com mais o PCdoB, dá aí uma base e mais o PDT, estou falando assim, os partidos que são fiéis mesmo ao governo. Mas então, mesmo o PDT sofreu 6 defecções. Baixas, né? Porque parece que vão ser expulsos, né? Vão ser expulsos, mas que eu sou o contrário. Isso para mim não é democracia. O partido político não pode ser comandado de fora pelos presidentes. Quem tem que agir ali é o deputado. É a opinião do deputado Valdenor que tem que prevalecer. Isso eu discordo do PT quando fecha a questão, né, de dar esse problema. Qualquer outro partido. Quem manda no meu mandato é quem me elegeu e não o presidente do meu partido. Isso eu vou carregar comigo a vida toda. Então, veja só,
o impeachment do Collor era mais provável que acontecesse. O da presidente Dilma, eu confesso a você que eu não acreditava. Eu não acreditava, em virtude da dificuldade de se colocar 342 votos. E a base do governo aqui nessa casa sempre foi muito grande. É um rolo compressor. Se aprova as matérias aqui e a oposição mesmo consta de quem? Democratas, PSDB, PPS e Solidariedade. Nas nossas contas não passa de 120 deputados. Portanto, o grande erro do governo, e aí, me desculpe, Valdenor, se eu estiver equivocado, mas faltou competência quando deixou instalar o processo. A partir do momento que deixou instalar o processo, perdeu a eleição. O preço era muito alto. Bom, meu amigo, então, preço alto vai ser agora. Vai ter que pagar um preço mais alto agora. Né? Então, por isso que eu acho que a coisa está mais sedimentada no Senado da República. Obrigada, deputado Alberto Fraga. Deputado Valdenor, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Eu queria que o senhor analisasse esse cenário que o deputado Alberto Fraga colocou, principalmente sobre os 137 votos contrários e contando com as abstenções, né? Ou seja, 7 abstenções, que seria o que o governo contaria efetivamente de apoio e se sobrevivesse o processo no Senado, seria essa a base provavelmente que teria após. Olha, Fabiana, eu considero que esse processo de impeachment ele vem sendo pensado, planejado há muito tempo. Você sabe, o nosso partido, o nosso governo vem sendo alvo de uma campanha agressiva da grande mídia brasileira, especialmente da TV Globo, né? O nosso partido vem sendo também tratado de forma seletiva pela Operação Lava Jato, que envolve diferentes partidos, muitos partidos, né? Mas, infelizmente, o destaque principal que se dá aos parlamentares e fatos que envolvam, ou que envolveram, ou que, de forma, através de especulação, possa ter alguma relação com o Partido dos Trabalhadores. Então, este movimento, essa mobilização implementada no Brasil, já se desenvolve por mais de 2 anos. E em razão disso, é claro, graças à participação decisiva da grande mídia e de setores conservadores da sociedade, a opinião pública, naturalmente, cresceu enormemente o número de pessoas, né, contingente de pessoas que passaram também a criticar, não é, a se posicionar contrariamente ao nosso governo e ao nosso partido. Além disso, é importante destacar, e eu quero dizer isso de forma muito respeitosa, que o impedimento foi acolhido aqui na Câmara dos Deputados, está sendo, inclusive, coordenado por um presidente que é réu do Supremo Tribunal Federal. Ele é réu, o deputado Eduardo Cunha é réu, pelo fato do Ministério Público Federal o ter indiciado por uma série de crimes. Uma série de crimes, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal e a Suprema Corte que acolheu a denúncia por unanimidade. Todos os ministros da Suprema Corte votaram favoravelmente ao acolhimento das denúncias contra o presidente Eduardo Cunha, que é quem conduz o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que, como já destacamos, trata-se de uma presidenta honesta, honrada, não é? Eleita democraticamente por mais de 50 milhões de votos do povo brasileiro. Então, são muitos os atropelos, né? São muitas as manobras. Permita-me também, de forma muito respeitosa, não estou com isso me dirigindo desrespeitosamente a ninguém pessoalmente, mas os fatos estão aí para serem apreciados, né? Então, a forma como está sendo engendrada o acolhimento da admissibilidade, possivelmente o debate no Senado Federal, infelizmente, trata-se de um processo ilegítimo, né? Porque não tem base legal e com todo o apoio da grande mídia nacional, que naturalmente influencia sobremaneira a opinião pública, né? Para, de certa forma, influenciar nos votos dos parlamentares, que, como Fraga chamou a atenção, ele tem razão. Uma base do governo de mais de 300, quase 400 deputados,
de repente o resultado da votação é o inverso. Né? Incluindo deputados que compunham o ministério da presidente Dilma. Inclusive ministros de Estado votando contra. Por quê? Porque houve toda uma mobilização de influência da opinião pública que pressiona os parlamentares. Nós temos eleições agora em 2016 que também há repercussão a esse respeito, o que acabou resultando nesse processo ilegítimo que nós, respeitosamente, consideramos um golpe institucional. Obrigada, deputado Valdenor. Só para a gente concluir rapidamente, deputado Fraga, qual a expectativa do senhor? O senhor acha que o processo no Senado vai esgotar os 180 dias de prazo? Eu acredito que sim, até mesmo por causa da pressão popular, né? Queria também dizer, eu também não gosto da Rede Globo, mas eu acho que a Rede Globo, ela está sendo, nesse ponto, ela está sendo até bem, vamos dizer assim, imparcial. Ela tem mostrado a defesa do governo, tem mostrado, e depois ela dá o outro lado, né? É que, infelizmente, deputado Valdenor, eu acho que o PT, que tinha tudo para ser um referencial na política, se perdeu, essa é a verdade. Nós tivemos, e eu sei que tem muita gente boa na política, como tem no PT, como tem colegas seus que fica constrangido diante de certos fatos. A gente sabe, a gente percebe isso, né? Diferente de alguns que faz questão de dizer, não, tudo é mentira. Eu me recordo, só para encerrar, eu mostrei umas fotos, né, de um cara armado que foi preso pelo MST, com a arma que foi presa, tudo, a polícia mostrando ali na hora, com fotografias, mostrei para 2 deputadas do PT. Ela olhou para mim, olhou seriamente e falou, isso é montagem. Quer dizer, não acredita em nada, e é por isso que as coisas vêm acontecendo de forma, vamos dizer assim, escancarada e constante, porque não querem acordar para o que está acontecendo. Bom, deputados, muito obrigada pela participação dos senhores nessa edição especial do Brasil em Debate ao vivo. Eu conversei com os deputados Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e Valdenor Pereira, do PT da Bahia. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate e também no câmara.leg.br/YouTube. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá!